Mateus capítulo 24, versículos 45 a 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os de sua casa, para dar-lhes o alimento no tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. De que maneira devemos ser fiéis no serviço? Que devemos fazer? Primeiro, em Mateus 24, versículos de 45 a 51, o Senhor nos encarregou, comissionou, de ministrar algo à sua família, ou seja, aos crentes na igreja. Segundo o versículo 45, aquilo que ministramos é o alimento. No tempo oportuno, temos de ministrar alimento, o suprimento de vida ao povo do Senhor. Não digam que os outros têm o dom de ensinar para lhes ensinar a palavra de Deus e lhes ministrar alimento espiritual, mas que vocês não têm esse dom. Não há base para fazer essa afirmação nesta passagem. Todos os servos do Senhor receberam um dom para cumprir a comissão que receberam. Quem serve alimento sabe qual é o tempo oportuno. Se você serve alimento todos os dias, tem de fazer o café da manhã, almoço e jantar. Comprar um café e um bolo de manhã é a maneira preguiçosa. Se formos assim na esfera espiritual, seremos servos pobres para ministrar o suprimento de vida aos servos do Senhor no tempo oportuno. O tempo oportuno pela manhã é o café da manhã. As boas esposas também preparam o melhor almoço para os maridos levarem para o escritório, para almoçarem em tempo oportuno. E estão habituadas a preparar um grande jantar para a sua família. Do mesmo modo, sempre que nos reunimos, esse é um dos tempos oportunos. O tempo designado para ministrarmos um alimento adequado aos servos do Senhor. Se não laboro adequadamente na palavra e vou falar com alguém, tudo o que faço é ministrar um café e um bolo. Para cozinhar uma refeição boa e nutritiva, é preciso que sejamos diligentes. Segundo o contexto dessa parábola, aquele que é fiel é aquele que é diligente. Fiel aqui equivale a diligente. Temos de ser diligentes em buscar a palavra, a fim de nos prepararmos para servir boa comida quando vamos à reunião. O tempo de comer é o tempo oportuno, e a reunião é o tempo oportuno. As reuniões são tempos oportunos em que temos de ministrar alguma porção do suprimento de vida aos nossos conservos, aos outros crentes, aos nossos bens. Cuidar deles é simplesmente alimentá-los, ministrar-lhes alimento. O alimento adequado que ministramos aos pecadores é o Evangelho de Cristo. As enfermeiras nos hospitais sabem que têm de servir aos pacientes diferentes refeições. Alimentos diferentes são ministrados a pacientes diferentes a fim de suprir as suas necessidades específicas. Acontece o mesmo conosco. A Terra é um hospital cheia de doenças e com todo tipo de doentes. A igreja, num bom sentido, também é um hospital cheio de doentes. Portanto, temos de ministrar-lhes palavras diferentes em tempo oportuno. Os bens do Senhor estão sempre ao nosso redor. Os crentes, as igrejas e também os pecadores estão ao nosso redor. É o nosso dever, a nossa obrigação ministrar-lhes alimento. Se são pecadores, temos de ministrar-lhes o Evangelho da Graça como alimento de que necessitam. Se são crentes que padecem de alguma doença, então temos de ministrar-lhes alguma palavra da Bíblia adequada à sua condição, para nutri-los, curá-los, fortalecê-los ou despertá-los. Fazer isso é ser um servo fiel e prudente, que ministra um alimento adequado aos bens do Senhor, que são todo tipo de pessoas em tempo oportuno. Quando entra no seu escritório, tem de perceber que este é o tempo oportuno para ministrar o alimento adequado, o alimento do Evangelho aos incrédulos.
Quando vai para a escola, todos os seus colegas são os bens do Senhor que o Senhor lhes entregou, a fim de que você aproveite a oportunidade, o tempo oportuno, para ministrar-lhes o Evangelho.